Sejam todos bem-vindos a mais, sejam todos bem-vindos ao Conversa Aberta. Mais uma edição do Conversa Aberta, onde nós vamos falar com o pastor Noé Mateus e vamos conhecer quem é realmente o pastor Noé Mateus e muitas outras realidades aqui do mundo eclesiástico e não só. Então fiquem ligados porque já sabem, tem N motivo para ficar ligado nesta Conversa Aberta. E é justamente como fiz a abertura, já podem constatar e ver nas nossas imagens o meu convidado da Conversa Aberta do dia de hoje. Então, dei boas-vindas ao pastor Noé Mateus. Boa tarde, bom dia, boa noite, pastor Noé. Como está? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a que horas os... É só posicionar bem o nosso microfone para os nossos seguidores. Não sei a que horas os vossos seguidores, que acabam sendo nossos, poderão ver esse programa. Mas está tudo bem e esperamos ter uma excelente entrevista. Muito bem. Pastor Noé, quando é que começa, vamos já aqui mesmo desmistificar o seu ministério? Quando é que começa o seu ministério como pastor? Bom, eu, na verdade, nasci num berço evangélico. Eu cresci na escola bíblica dominical. Os meus pais sempre serviram na Assembleia de Deus Pentecostal. E durante toda a minha vida eu servi. Quer dizer que não me atrevi a entrar para a igreja para ser o pastor. Tive uma vida religiosa muito intensa, com os meus pais sempre a me assessorarem. E, portanto, cumpri com todos os treinamentos, preparações necessárias como pastor para poder chegar até aqui na vida ministerial. Lidero a igreja desde mais ou menos 2011 e desde lá para cá temos feito nosso trabalho de engrandecimento à obra do Senhor. Muito bem. Desde 2011 para cá, teve formações, saiu de um berço ministerial. Quem é o seu pastor na fé? Já disse aqui que teve acompanhamento dos seus pais, mas teve um pastor, um pai na fé, como se diz, um enquadramento evangélico para hoje surgir este pastor Noé Mateus. Bom, quando criança eu frequentava com os meus pais, claro, na Assembleia de Deus Pentecostal, sede Cazenga, hoje Ministério Gênesis, do pai Abraão, um dos pastores mais conhecidos da nossa praça, quase um centenário, ele. Depois, no início da minha juventude, passei ao Ministério Maclusso, que é também na Assembleia de Deus Pentecostal, pelo reverendo Francisco Domingos Sebastião, e em função da localidade e da distância, passei então a frequentar o Centro Marçal, que hoje é liderado pelo meu pastor, meu pai espiritual, o Dr. Domingos Zeca. O Marçal foi emancipado agora como Ministério Sossego em Cristo, e então passamos a ser um centro ligado ao Ministério Sossego em Cristo, a igreja liderada pelo Dr. Domingos Zeca. Muito bem. Desde 2011 até aqui, acreditamos nós que houve quedas, houve subidas. Conta-nos um pouco como é que tem sido o seu ministério até hoje. A vida ministerial é uma vida bastante prazerosa, porque ensina-nos muita coisa, fundamentalmente a observar os problemas sociais, a vida das pessoas como um todo. Em regra, observamos as pessoas mais por aquilo que vemos, não tanto por aquilo que elas falam e nem tanto por aquilo que elas sentem. O ser humano é muito averso a ouvir as lamentações e as preocupações dos outros e gosta sempre de estar numa posição de vantagem para que não sinta a mesma dor que o outro sente. É um contrassenso, mas essa é a realidade. E, no entanto, eu sempre pautei primeiro pela observância do ambiente, não só em que eu saí, mas em que as pessoas que, portanto, hoje eu acompanho encontram-se. E a minha maior dor hoje ainda é ver
crianças com fome. É lamentável num país como o nosso nós vermos ainda crianças com fome, famílias com necessidade extrema, a lutarem pelo pão de cada dia ou pela sobrevivência do dia. E, no entanto, isto sempre fortaleceu a minha visão como pastor, como homem de Deus que tem sentimentos puros pelas pessoas. E também isso, na verdade, foi um dos motivos que levou-me à política, porque eu tenho uma visão muito clara a respeito do que o nosso país é. Eu penso que muita gente hoje está na vida pública e política, até mesmo religiosa, mas não tem a noção da grandiosidade da nação que nós temos nas mãos. E corremos o risco de, como muitos angolanos, morrerem e simplesmente deixarem uma geração após outra a sofrerem com problemas que nós, se tivéssemos empatia, tivéssemos vontade de verdade, estaríamos a mudar a vida dessas pessoas. Então, a vida religiosa e a vida política, na verdade, não estão separadas. Mas vamos esperar que você também levante o assunto. Vamos daqui a pouco. Porque, de facto, tenho essa grande preocupação no meu coração e sei que em dado tempo, em dado momento, porque Deus já nos ouviu, os políticos da nossa atualidade vão ouvir a verdadeira necessidade do povo angolano. Muito bem, muito bem. Acredito que os nossos fiéis seguidores já estão aí a conhecer, ou já conheceram um pouco mais do ministério, de como é que começou o ministério do pastor Noé Mateus, até aqui desde 2011 até aos dias de hoje, sempre aqui, neste local onde nós estamos. Na verdade, nós já lideramos, essa é a quarta igreja, tanto nós fomos trabalhando para podermos fazer a obra do Senhor. Muito bem, então já são 3 casas que o pastor Noé frequentou e está aqui atualmente na casa de oração, que é concretamente aqui no Zango 1. Zango é uma localização bem fácil, justamente é o nosso super. Pois. Justamente antes do nosso super, bem coladinho. Então, quem desejar frequentar os cultos do pastor Noé, ouvir em primeira mão, já sabe, localização fácil, e também pode entrar em contato conosco e vamos mediar esta localização para chegar até ao pastor Noé. Mas hoje nós estamos mesmo aqui para ouvir e conhecer mais o pastor Noé. Já falamos um pouco do seu ministério, vamos ouvir um pouco, porque a maior pergunta lá dos nossos seguidores, como é que um pastor assume-se também como político? Ok. Primeiro é fundamental as pessoas saberem que não foi a política que gerou a religião, foi a religião que gerou a política. Okay? O ser humano sempre soube a necessidade de fazer uma administração social. A política, no seu original, significa organização das sociedades, ou das polis, não é assim? Certo. Então, o primeiro a organizar a cidade foi Deus, okay? Não foram os homens. Deus organizou o Éden para que, portanto, Adão e Eva lá estivessem. E os homens foram evoluindo em todo o seu pensamento, sua forma de organização. E vamos, portanto, trazer aqui a ideia de a criação do governo para salvar ou ajudar as pessoas a fazerem aquilo que realmente deve ser feito para garantir que todos saiam beneficiados. E na Bíblia você encontra várias pessoas, vários líderes que desempenharam um papel político e religioso muito forte. E trago aqui a visão do famoso rei Salomão, do famoso rei Davi. Eram políticos, quer dizer, eram políticos e religiosos, porque a posição de rei é uma posição política. Okay. A posição, portanto, de príncipe é uma posição política. Os tempos foram mudados, depois surgiram os presidentes, mas antes já haviam os reis. Portanto, esses reis sempre foram políticos e sempre mantiveram contato com a divindade. Aliás, a própria Bíblia, ela sempre traz os dois lados, o lado político e o lado divino. Jesus é considerado rei. O rei é uma posição terrena, uma posição meramente política. E o divino, portanto, Jesus Deus, que é o lado divino. Portanto, a política nunca esteve desassociada da religião. E se vermos
uma das instituições políticas mais fortes que nós temos é a Igreja Católica, uma igreja política que desde antes mesmo que os partidos políticos fossem criados, a ideia de partidos políticos, a Igreja Católica já fazia política, o Império Romano já fazia política, portanto, nunca teve desassociado. A ideia, o grande problema é que nós não acompanhamos as dinâmicas. Ok. Então, durante um tempo, houve a tentativa de separar a religião da política. Por que houve essa tentativa? E isso aqui é uma história longa, tanto que se tem, mas que não vingou, porque percebe-se que o ser humano ele é um ser terreno, mas também espiritual. Então, lidamos com as coisas sociais. E para você lidar com as coisas sociais, é necessário você estar envolvido na política. Seja política para não política, seja política partidária. A política para não política é aquela política social, em que a pessoa vai fazer críticas sociais, a falta de alguma coisa, a supressão de algum tipo de necessidade. Eu, por exemplo, fiz críticas sérias a respeito dos nossos postos de energia que foram colocados aqui nos ângulos que depois não acendiam. E diretamente todo ser humano é político. Todo ser humano é político. Os nossos nomes são dados na visão política. O dia que nós morrermos, o nosso buraco, ou o buraco onde vamos ser enterrados, vai ser visão política. Há lugares do cemitério que você não pode ser enterrado. Portanto, é necessário saber que o ser humano nunca deixou de ser um ser político. Nós seremos sempre políticos. Por mais que você diga, eu não me imponho na política, você vai estar lá. Tem política de vários tipos e feitios. O início e o fim do homem é baseado estritamente na política. Agora, tem a política partidária, aquela que você se afirma como político de uma força política por causa de uma ideologia que você se identifica. Né? E dentro daquilo que é a ideologia que você se identifica, você vai fazer política partidária. Eu, no caso, eu sou um político independente, porque não estou filiado a nenhum partido. Tenho as minhas posições políticas, a minha visão política de forma clara e faço uma política muito voltada para a religião, que é algo novo para o nosso país. Isso é mesmo que os nossos seguidores precisam saber, para não confundir as coisas. Exatamente. E só ouvir porque o pastor Noé é político e associamos logo a um partido político. É bom que o pastor Noé clarifique aqui às pessoas qual é a política que o pastor Noé está a fazer. Corretamente. Eu sou um político por isso é que eu sou pastor e político, e não político e pastor. Eu sou um pastor político porque comecei a perceber que há algumas ingerências da parte dos políticos na questão religiosa. Ou seja, os políticos dizem que os religiosos não devem mexer com a política, mas eles mexem com a religião. Não é justo isso. Okay? Não é justo que comece a se mexer com coisas como a religião, que mexe com a sensibilidade das pessoas, sem que você saiba, de fato, como funciona a religião. Né? Então, a nossa entrada na política, aliás, eu, obviamente já estive envolvido em forças políticas, em trabalhos políticos, mas em 2017 eu decidi afirmar, exatamente por causa da Operação Resgate, que foi, portanto, no meu ponto de vista, uma forma injusta dos políticos que tinham assento parlamentar, de lidarem com a religião, com a igreja. Eu penso que todo um segmento deve ser respeitado. A igreja é tida como parceira do Estado. E dentro do espírito daquilo que é a parceria entre a igreja e o Estado, deve-se respeitar. Vimos naquela época as autoridades a invadirem igrejas, pincharem ou a escreverem nas paredes da igreja, a tratarem os pastores como se não tivessem qualquer valor. Mas eram aplicados para as igrejas não legalizadas? Não, incluindo igrejas legalizadas. Portanto, foram tomadas praticamente de assalto às igrejas, e depois um número de informações que surgia na mídia, banalizando não só a imagem da igreja, mas também dos pastores. Começaram a surgir notícias falsas e caluniosas de supostos pastores que eram traficantes. Quando nós fomos investigar, nem eram traficantes, era simulação para reforçar a ideia de fechar mais igrejas, e uma série de outros assuntos que foram ferindo
a nossa fé, a nossa religião, a nossa crença, a nossa existência enquanto igreja. E nós, obviamente, sabemos lidar com política, e sabemos fazer política, e decidimos entrar na política. É um processo que nós estamos a fazer e lançando várias críticas a todos os partidos, fundamentalmente aqueles que muito influenciam, o partido MPLA e a UNITA, porque, na verdade, são eles que dentro do parlamento vão tomando decisões que, no meu ponto de vista, deviam ser antes discutidas com a igreja, com os religiosos, como acontece em qualquer parte do mundo. Não se toma decisões religiosas de ânimo leve, porque a religião, querendo ou não, é ainda uma das forças que muito influencia. E, para lhe ser sincero, as igrejas compõem um maior número de pessoas, de seguidores. Então, é necessário ter algum tipo de ponderação. Hoje, felizmente, já se está a ver uma melhor forma de lidar com a igreja. Já, através do estudo religioso, já se está a buscar consensos melhores, que, portanto, os pastores, os líderes religiosos são envolvidos para poder decidir sobre assuntos da religião. Isso aqui é que se esperava, e penso que aqui eu alcanço parte do meu objetivo, que era chamar a atenção dos políticos que nós religiosos também sabemos fazer política, e que enquanto a igreja, a religião for tratada como apenas um ente do Estado que não tem qualquer força representativa, nós vamos entrar na política, porque na política é o único lugar que você pode ser representado. Portanto, e nós estamos conscientes do desafio que enfrentamos, de tudo que as pessoas falam, tudo que as pessoas pensam, mas nossos objetivos são claros: garantir que a igreja, que os religiosos, que os pastores vão ser tratados dignamente, porque não somos analfabetos e não estamos ausentes nem fora portanto, da política. Nós sabemos fazê-la, e quando fazemos, vamos fazer com toda a nossa força, com todo o nosso intelecto, com toda a nossa sabedoria, para garantir que, portanto, não vai chegar aquele dia que um camarada que acordou mal disposto vai começar a tomar e a criar leis que ferem a nossa fé, que é algo, portanto, que nós estamos dispostos a defender com todo o interesse, com toda a força que nós temos. Muito bem. É justamente pegando algumas dessas do pastor, e podemos aqui compilar a necessidade do pastor de vir no ativo na vida política. É mesmo para revolucionar a questão da diferenciação entre o Estado e a igreja. Havia muita banalização por parte do Estado quanto às igrejas. Por isso a necessidade do pastor vir. O pastor já pensou em criar um sindicato para proteger esta nova união com o Estado? Olha, nós temos agora, já temos algum tempo, e isso vai se fortalecendo cada vez mais, várias estruturas sociais, ou várias estruturas religiosas, melhor dito, que representam os pastores e, portanto, as instituições, as denominações religiosas. Estamos a fortalecer essas instituições para podermos saber lidar muito melhor com algumas decisões que o Estado, não é, e seus órgãos afins tomam em respeito da igreja. O SICA faz parte destas organizações? Sim, o SICA, a EA, que é a Aliança Evangélica, a Ordem dos Pastores, o Fórum da Juventude Religiosa, e tem muitas outras organizações que não me vem agora à mente, mas que têm estado a fazer um grande trabalho em defesa da religião, uma grande apologia em nome da religião, em nome da nossa fé e, portanto, em nome da existência da igreja na comunidade ou na sociedade. Muito bem. Já aqui andamos um pouco a nadar também na vida política do pastor, mas vamos voltar agora mesmo na vida ministerial ou na vida pastoral. Qual é a fé ou qual é a crença que o pastor Noé defende? Porque nós vimos aí, outrora, muitas são as religiões, como diz mesmo a própria Bíblia, que nos últimos dias virão falsos pastores, falsos profetas, e nós hoje vimos, principalmente o nosso país, está cheio de igrejas, está cheio também de charlatões, se assim podemos dizer.
mas esperamos nós que o pastor Noé não faça parte desses. Então queremos realmente entender qual é a crença, o que é que defende o pastor Noé, ou o ministério do pastor Noé. Bom, primeiro eu sou da Assembleia Despentecostal, que é a Assembleia Despentecostal, portanto tem a sua convenção, a Convenção Geral da Assembleia Despentecostal. Dentro das nossas convenções nós temos os nossos ministérios, e dos ministérios tem, portanto, o centro, as congregações e tudo mais. E nós defendemos as mesmas coisas, defendemos, portanto, os mesmos valores espirituais. Nós queremos o batismo do Espírito Santo, nós, portanto, queremos no batismo das águas, nós queremos na salvação no nosso Senhor Jesus Cristo, ou no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, tanto, temos várias crenças e fé próprias da Assembleia de Deus Pentecostal, que nós defendemos e respeitamos-la dentro daquilo que é o espírito das nossas declarações de fé. Muito bem. Há um outro problema aqui em Angola, que é a questão da prosperidade. Muitos pastores, muitas igrejas hoje atuam muito no lado da prosperidade, esquecendo o lado espiritual das pessoas. Nem sempre que nós padecemos de uma necessidade física, às vezes o maior problema é o interior. Mas os pastores hoje trazem muito a prosperidade. E, infelizmente, a nossa sociedade, o nosso país, com a extrema pobreza que tem, se abrir uma igreja ao lado da minha residência, que está a me dar arroz, que está a me dar fuba, automaticamente eu sou enganado por esse pastor. Como é que podemos separar estas religiões? Bom, primeiro é fundamental deixar claro aqui às pessoas que prosperidade é diferente de riqueza. Okay? A prosperidade é no sentido mais lato, ela não abrange só bens materiais, ela abrange várias fases da vida da pessoa. Portanto, uma pessoa que está com boa saúde é uma pessoa próspera. Okay? Uma pessoa portanto, que tem os seus bens, uma pessoa próspera. Uma pessoa que tem uma família bem estruturada, saudável, é uma pessoa próspera. Aqui o que acontece é uma desvirtualidade, ou existem pessoas que desvirtuam o termo, se apegando muito ao bem material, fundamentalmente dos seus seguidores, ou, portanto, dos fiéis da igreja em que a pessoa está. Mas uma igreja fundada na rocha, fundada naquilo que é os princípios bíblicos, ela sabe que a maior prosperidade é o conhecimento. Okay? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, o conhecimento pela verdade é que gera prosperidade. Ou seja, instruir e ensinar as pessoas como elas podem viver bem, mesmo quando não têm condições financeiras aceitáveis. Portanto, esse tipo de ensinamento é que é aceitável e é que é permitido na igreja. Nós aqui, graças a Deus, nos pautamos por esse princípio, treinando, instruindo e preparando as pessoas para a vida, com base na luz da palavra e no conhecimento científico e social. A Bíblia diz que Moisés dominava todas as ciências do Egito. Nós procuramos garantir que os nossos irmãos tenham o máximo de conhecimento possível para poder lidar com as lutas lá fora. Portanto, não sou defensor da prosperidade em que o fim último é, portanto, a retirada dos bens dos crentes que aderem ou frequentam a igreja. Devemos corrigir alguns males que vão surgindo ao longo do tempo, a nível fundamentalmente da igreja, mas sempre digo que corrige-se os homens, mas a igreja é perfeita. Ou seja, a igreja como tal, ela não peca, ela não falha, ela não erra. Quem erra, quem falha são os homens, que vão, dentro do espírito de saciar as suas necessidades, as suas ambições pessoais e etc., acabam caindo, portanto, nesse grande erro que é, e pode ser considerada uma exploração. Né? Devemos ter cuidado com isso para garantir que as pessoas se sintam livres de dar. Aliás,
Até quando uma pessoa é muito bem preparada pelo seu líder, pelo pastor, ela voluntariamente ela ajuda. Não precisa fazer qualquer tipo de artimanha religiosa, truques, não precisa. Se o pastor dedicar o seu tempo a preparar as pessoas, elas quando ganharem na vida vão vir ajudar. Vão vir ajudar. Okay? A Bíblia deixa clara, de forma muito, muito clara, que a igreja deve repartir com quem lhe instrui. Se o pastor, o líder, instruir as pessoas que está no fundo do poço, que está a lutar com a vida, que está no desemprego, que está a passar necessidades, ela sozinha vai ser grata. A gratidão não se esforça. As pessoas são naturalmente gratas. Mesmo aquela que você acha que seja difícil de agradecer, ela sabe quando vai agradecer. Portanto, é fundamental que a igreja tenha esse sentimento e participe de forma muito ativa na vida das pessoas. E aproveito também para deixar um recado aos pastores que acabam caindo nesse erro que desgasta a imagem da igreja. Que deixem de usar uma instituição tão nobre, tão bela, tão abençoada como a igreja para explorar as pessoas. Não há necessidade disso. A maior bênção que um pastor pode trazer na vida da pessoa é instruí-la, prepará-la para a vida. Eu tenho uma academia chamada Life Skills, okay? Habilidades para a vida, e a coisa mais linda que eu consigo fazer e ver é preparar as pessoas para a vida. Muito bem, muito bem. Esteve aqui já o pastor Noé Mateus a elucidar-nos mesmo sobre esta questão da prosperidade que vulgarmente nós vimos em várias outras religiões. Mas, pastor, caindo novamente na igreja, por que os pastores caem muito no assédio e na sedução com os próprios ou com as próprias fiéis? Bom, não diria os pastores, okay? Porque senão ficamos a generalizar e não é bom que se generalize determinadas situações. É tipo de falar dos jornalistas, o erro de um que serve para todos. Não é bom. É bom lembrar aqui que, e eu trouxe aqui uma máxima, que as instituições são perfeitas, os seres humanos é que erram. Os pastores são humanos, eles erram. Então, tem na igreja os dois lados da mesma moeda. Portanto, quando nós vamos para uma igreja, nós temos que saber que tem aí pessoas que são imperfeitas. Agora, julgar a igreja toda por causa de uma ou duas pessoas é que não é certo. Se me perguntares porquê, eu não saberei como lhe explicar. Porque cada um tem o seu próprio sentimento, tem o seu próprio coração, tem a sua própria intensidade pessoal, mas também tem as suas próprias falhas. E eu não estou para julgar ninguém, absolutamente ninguém. E porque aqueles que eventualmente tenham ocorrido situações do gênero, nós acabamos depois conhecendo, porque as pessoas provam. Agora, também não adianta acusar sem prova. Já vimos situações de pastores que foram acusados injustamente porque o irmão, o cicrano, o beltrano, o grupo organizado quer destruir a imagem daquela pessoa. Portanto, é um ambiente muito ambíguo, muito complicado de se falar, de se expressar ou de dar detalhes, porque são problemas muito subjetivos, muito ligados à pessoa, não ao grupo. Okay? Então, generalizar é um erro. É como dizer, olha, por que todos os pastores roubam? Por que todos os pastores... Não, acho que isso é um nível muito baixo de diálogo. Né? O que nós devemos observar é que tem erros na instituição que precisam ser corrigidos, como qualquer outra instituição, e devemos procurar formas de trabalhar de forma muito objetiva para garantir que esses erros não se multipliquem, não se agudizem, não se avancem. Né? É mesmo a coisa que dizer, olha, que os políticos todos são corruptos. Não. Tem políticos que não são corruptos. Daqui a pouco vamos entender se realmente existe um político que não é corrupto. Eu acho que existe, Eu não sou muito pessimista quanto a isso.
vejo que há pessoas nobres na nossa política. Por mais difícil que pareça, tem em todos os partidos alguém que vive dignamente. Vamos já daqui a pouco entender se realmente existe alguém, né, principalmente nessa nossa praça política, que vive dignamente. Eu não sei, mas o pastor Noé vai aqui nos fazer entender e vamos descobrir se existe ou não. É um até já e voltamos daqui a pouco.